Imagine alguém te dizendo assim, sem rodeios: quem usa a medalha de São Bento com fé recebe 7 proteções especiais nesta vida e 3 garantias para a eternidade. Foi exatamente isso que Padre Pio ensinava aos mais próximos. Para ele, a medalha de São Bento não era um simples objeto devocional, mas um sinal concreto de que Deus cuida de quem se refugia nele. 7 proteções aqui na terra. 3 promessas para a hora em que a vida terminar. 10 bênçãos que podem mudar o jeito como você atravessa esta vida, e como você entra na próxima. Padre Pio levava isso tão a sério que andava sempre com a medalha escondida debaixo do hábito. Não tirava para dormir, não tirava para o banho, não tirava nem quando passava por procedimentos médicos. Quando alguém perguntava por que aquela medalha era tão importante, ele se emocionava e dizia, em resumo, que o que espera aqueles que usam a medalha de São Bento com fé é algo que a maioria dos católicos nem imagina. E é isso que você está começando a descobrir agora. Talvez você tenha uma medalha de São Bento esquecida no fundo de uma gaveta, talvez use no pescoço só como um enfeite bonito, sem entender o que ela carrega, ou talvez nunca tenha tido uma e, mesmo assim, sinta que anda precisando desesperadamente de proteção espiritual. De qualquer forma, não é à toa que você está aqui ouvindo isso. Porque o que vamos conversar não é curiosidade religiosa, não é superstição e muito menos mais uma devoçãozinha. É conhecimento espiritual que, se for acolhido com fé e vivido com seriedade, pode proteger você, sua casa, sua família, seu corpo e principalmente a sua alma. Padre Pio sabia o que era guerra espiritual na pele. Ele era fisicamente atacado por demônios, ouvia ruídos, levava pancadas, sentia cheiros horríveis, via presenças sombrias. E uma das armas que ele mais recomendava, junto com o crucifixo, o terço e a confissão, era justamente a medalha de São Bento. Antes de seguir, faz uma coisa simples. Se você sente no coração que precisa dessa proteção, aproveita agora para se inscrever no canal e já deixar o seu gostei neste vídeo. Isso não é só ajudar o canal, é dizer para o céu, de forma concreta, eu estou levando a sério essa vida espiritual, eu quero aprender a me proteger. Depois que fizer isso, volta aqui e continua, porque tem muita coisa forte pela frente. Agora, para entender de onde vem o poder da medalha, a gente não olha primeiro para o metal, mas para a palavra de Deus. O Salmo 91 diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. São Bento viveu esse salmo ao pé da letra. Ele escolheu habitar no abrigo do Altíssimo pela oração constante, pela vida monástica, pela obediência radical. Por isso, Deus lhe deu uma autoridade espiritual impressionante sobre tentações, maldições, venenos, perigos e ataques demoníacos. Essa autoridade não morreu com ele. A Igreja, guiada pelo Espírito Santo, condensou toda essa experiência espiritual em uma medalha repleta de símbolos, cruzes e exorcismos em latim. Assim como nos Atos dos Apóstolos vemos que lenços e aventais que tocaram em São Paulo eram levados aos doentes, e por meio deles, Deus curava e libertava, também a medalha de São Bento se tornou um sacramental, um sinal visível da graça invisível agindo. É importante entender, não é o metal que faz o milagre. O poder não está na liga metálica, nem na cor, nem no formato. O que age é a graça de Deus, é a intercessão de São Bento e é a fé de quem usa. A medalha é como uma chave, nas mãos de quem crê, abre portas de proteção que, de outro modo, ficariam fechadas. Talvez você se identifique com isso. Noites com pesadelos pesados, sensação de presença ruim ao seu lado, opressão no peito, pensamentos de medo sem motivo, desânimo profundo, problemas que aparecem em cascata, acidentes estranhos, doenças que os médicos não explicam direito, relacionamentos que se quebram de forma repentina, dinheiro que parece evaporar. Nem sempre, mas muitas vezes, isso não é coincidência, é sinal de batalha espiritual. E é justamente aí que entram as bênçãos ligadas a essa medalha. Padre Pio dizia que quem usa a medalha de São Bento com fé recebe 7 proteções especiais nesta vida e 3 garantias para a eternidade. Vamos começar pelas primeiras 3 proteções terrenas, aquelas que, sozinhas, já fariam qualquer católico querer dormir e acordar com essa medalha no peito. A primeira proteção é uma blindagem contra bruxarias e maldições. Padre Pio explicava que a medalha de São Bento é um verdadeiro escudo contra feitiçarias, macumbas, trabalhos espirituais, amarrações, inveja pesada, mal-olhado e qualquer tentativa de alguém usar forças das trevas contra você. São Bento enfrentou diretamente o demônio várias vezes em vida, e a oração gravada na medalha é, na prática, um exorcismo resumido: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Ele contava o caso de uma mulher completamente destruída por um trabalho de feitiçaria, pesadelos todas as noites, marcas roxas no corpo ao acordar,
ódio gratuito pelo marido, dinheiro sumindo, casa em clima de guerra. Vários padres já tinham rezado por ela, mas a opressão continuava. Quando chegou a Padre Pio, ele lhe deu uma medalha de São Bento devidamente benta e orientou com firmeza: use dia e noite, não tire. E quando o ataque vier, segure a medalha com fé e repita a oração da cruz até a opressão ir embora. Na mesma semana, os pesadelos começaram a perder força. A mulher acordava sob pressão, mas assim que pegava a medalha e rezava com fé, a escuridão se dissipava. Em poucos dias, os sintomas de bruxaria cessaram. O casamento foi se restabelecendo, a paz voltou à casa, o dinheiro parou de sumir. Ela testemunhava que aquilo que anos de luta não tinham resolvido, a medalha de São Bento ajudou a quebrar em pouco tempo, pela graça de Deus. Como se vive essa proteção no dia a dia? Usando a medalha junto ao corpo, de preferência no peito. Quando você sentir peso espiritual, medo sem causa, sensação de ambiente carregado ou qualquer coisa que saiba, no fundo, que não é só psicológico, segura a medalha com firmeza e reze: Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Repita com fé, várias vezes, até a opressão diminuir. Não é fórmula mágica, é fé em ação. A segunda proteção é defesa contra acidentes graves e mortes prematuras. Padre Pio dizia que São Bento obtém de Deus uma proteção especial em situações de perigo físico, principalmente naquelas em que a pessoa poderia perder a vida antes da hora. Ele não prometia uma existência sem problemas, mas garantia que, quando ainda a missão a cumprir, a providência de Deus se manifesta de forma concreta. Ele contava a história de um jovem soldado que foi para a guerra só com uma medalha de São Bento dada pela mãe, colocada no pescoço antes de embarcar. Em uma batalha intensa, o rapaz levou um tiro direto na região do coração, a curta distância. Todos que viram acharam que era a morte certa. Quando correu o socorro, o que encontraram? A bala havia parado exatamente na medalha. O metal ficou amassado e perfurado, o peito do soldado, não. Ele saiu com um hematoma, mas vivo. Voltou para casa depois da guerra, trazendo a medalha furada como lembrança do que Deus tinha feito. Padre Pio resumia assim: a medalha não é garantia de que você nunca cairá, nunca baterá o carro, nunca passará por sustos. Mas é um sinal de que aquilo que era para te destruir, se Deus ainda tiver planos para você aqui, não terá a última palavra. Como viver essa proteção? Antes de dirigir, viajar, entrar em situações de risco, pegue a medalha, faça sobre si o sinal da cruz e peça com simplicidade: São Bento, protege-me de todo acidente e de qualquer morte antes da hora. Guarda minha vida até que eu cumpra aquilo que Deus quer de mim. Essa confiança abre espaço para que os anjos de Deus ajam em seu favor, na medida da vontade divina. A terceira proteção é um escudo contra doenças e pragas. São Bento, em vida, teve contato direto com venenos e perigos físicos. Em 2 ocasiões, tentaram matá-lo colocando veneno em sua comida. Ele abençoou o alimento e o recipiente se quebrou ou o veneno perdeu a força, sem que ele sofresse dano. Essa autoridade sobre aquilo que contamina também se expressa na medalha que leva seu nome. Padre Pio, que conhecia bem a dor física, dizia que, se não fosse pela proteção de Deus e pela intercessão dos santos, especialmente São Bento, ele teria sucumbido a males ainda maiores. Em uma epidemia grave, como a gripe espanhola, ele aconselhou as famílias que o procuravam a usarem a medalha de São Bento e abençoar com ela a água e a casa. As famílias que seguiram com fé essas orientações testemunharam algo impressionante. Enquanto ao redor muitos morriam, nas casas onde a medalha era usada com devoção e a oração não cessava, ninguém perdeu a vida naquela epidemia. E como ativar, concretamente, essa proteção ligada à saúde? Além de usar a medalha consigo, em tempos de doença ou de perigo sanitário, você pode colocá-la sobre um copo de água por alguns instantes, fazer o sinal da cruz com ela sobre o copo e rezar, pela intercessão de São Bento, que esta água seja remédio para o corpo e para a alma. Depois, beba com fé, pedindo não só cura física, mas também purificação interior, força espiritual e proteção contra aquilo que você nem vê. Essas 3 primeiras proteções, contra feitiçarias, acidentes mortais e doenças, já seriam um presente imenso. Mas ainda muito mais: libertação de vícios, discernimento espiritual, conversão de familiares, vitória em causas impossíveis e, acima de tudo, as 3 garantias que tocam a sua eternidade. Antes de seguirmos para as próximas bênçãos, faz o seguinte: se algo do que você ouviu até aqui mexeu com você, escreve depois nos comentários se você já teve alguma experiência com a medalha de São Bento ou se está decidindo começar a usá-la a partir de hoje. Isso também é uma forma de testemunho e, ao mesmo tempo, de oração. E se conhecer alguém que esteja em luta espiritual, manda esse vídeo para essa pessoa.
Às vezes, o socorro que ela pediu a Deus chega exatamente assim, por uma partilha sua. Não foi um santo tranquilinho que viveu sem luta. Ele enfrentou tentações duríssimas no silêncio do mosteiro, resistiu a ataques espirituais intensos, venceu compulsões que poderiam tê-lo derrubado. Por isso, Deus concedeu a ele uma autoridade especial nesse campo. Por meio da medalha, essa graça se estende a quem está escravizado por algum vício: álcool, drogas, pornografia, jogos, redes sociais, comida, impulsos que a pessoa odeia, mas não consegue largar. Ele costumava contar a história de um homem devastado pelo alcoolismo. Esse homem já tinha tentado tratamentos, promessas, rezas rápidas, mas quando a vontade vinha, parecia mais forte do que ele. A família sofria, o lar era um campo de batalha. Ele foi a Padre Pio, chorando, e ouviu um conselho simples e firme: use esta medalha e lute com ela na mão. Padre Pio colocou uma medalha de São Bento Benta no pescoço dele e ensinou: quando a vontade de beber vier, e ela vai vir forte, não discuta com a tentação, não tente ser herói sozinho. Segure a medalha até doer, olhe para a cruz e repita do fundo da alma: vá de retro, Satana. Afasta-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. Repita até a vontade enfraquecer. Os primeiros dias foram uma guerra. A vontade vinha quase como um ataque físico, uma ansiedade, um desespero para beber. Mas toda vez, ele apertava a medalha na mão, rezava, chorava, insistia. Aos poucos, o que parecia impossível começou a se enfraquecer. A compulsão perdeu força, as crises foram ficando mais espaçadas, até que um dia ele percebeu: a vontade veio fraca, e eu consegui dizer não. Passados alguns meses, estava sóbrio. Anos depois, continuava firme, com a mesma medalha no peito. Ele dizia que Deus o libertou, mas que São Bento foi o braço estendido nessa libertação. Se você luta com algo que parece mais forte que você, entenda: a medalha não é mágica, mas é uma arma concreta nessa batalha. Quando a tentação vier, segure a medalha, invoque São Bento, peça que ele lute ao seu lado e repita com fé as palavras gravadas ali. Você não está sozinho nessa guerra. A quinta proteção é um discernimento espiritual muito mais aguçado. Vivemos numa época em que tudo parece espiritual, tudo parece de Deus, todo mundo fala de luz, de energia, de anjo, de mensagem do céu. Mas nem tudo o que parece espiritual vem de Deus. Padre Pio tinha um dom impressionante de perceber quando algo era do Espírito Santo e quando era engano do maligno disfarçado de bem. Ele via, por trás de palavras bonitas, a intenção verdadeira. Ele contava o caso de uma mulher que dizia ver um anjo todas as noites. Essa figura luminosa falava coisas doces, revelava segredos, dava conselhos. A princípio, parecia tudo bonito, mas, pouco a pouco, as supostas revelações foram afastando a mulher da igreja, dos sacramentos, do padre, da obediência. Quando ela contou isso a Padre Pio, ele percebeu que aquilo não era anjo, era engano. Padre Pio deu a ela uma medalha de São Bento e orientou: na próxima vez que essa entidade aparecer, mostre a medalha e diga: se és de Deus, adora Jesus Cristo e Maria Santíssima. Depois, observa o que acontece. Na noite seguinte, quando aquela figura de luz apareceu, ela fez exatamente o que o padre tinha dito. Assim que levantou a medalha e pronunciou as palavras, a aparência bonita se desfez, o que estava escondido emergiu, uma face horrenda, distorcida, ódio nos olhos. O espírito gritou e desapareceu, sem nunca mais voltar. A medalha, unida à fé, revelou a verdade e cortou o engano. É isso que significa discernimento espiritual: não se deixar levar por qualquer voz, qualquer visão, qualquer sensação bonitinha. Ao rezar com a medalha, pedindo a São Bento que te dê clareza, você vai percebendo internamente um sinal: paz profunda quando algo é de Deus, inquietação e peso quando não é. E muitas vezes, esse desconforto é o aviso do céu: não siga por aí. A sexta proteção é pela conversão de entes queridos. Quantas mães, pais, avós, esposas, maridos sofrem porque tem alguém da família longe de Deus? Um filho nas drogas, um esposo na infidelidade, alguém mergulhado no ódio, no esoterismo pesado, na frieza espiritual. Padre Pio ensinava que a medalha de São Bento não protege só quem usa, mas derrama graças também sobre quem é entregue a Deus por meio dela. Ele recomendava algo simples e profundo: colocar uma medalha benta, discretamente, no quarto da pessoa pela qual você reza. Debaixo do colchão, dentro de uma gaveta, pendurada num local discreto. Não é feitiço, não é manipulação, é um ato silencioso de intercessão. Junto disso, ele orientava a rezar diariamente com outra medalha na mão, dizendo: São Bento, eu te confio o coração de... Nome da pessoa. Arranca-o das garras do inimigo,
traz de volta para Deus. Há muitos testemunhos assim. Uma mãe que rezou meses pelo filho dependente químico, com a medalha escondida no quarto dele. Um dia, sem qualquer explicação humana, ele acordou com uma angústia diferente, um incômodo com a própria vida, um desejo de mudar. Procurou ajuda, pediu perdão, iniciou o tratamento. Aos poucos, a vida foi sendo restaurada. Quando mais tarde descobriu a medalha, entendeu, alguém o tinha colocado sob a proteção de São Bento, mesmo quando ele nem pensava em Deus. Isso não é garantia de que tudo vai mudar da noite para o dia, mas é um canal real de graça. Quando te faltar força para convencer, discuta menos, reze mais, ofereça mais, confie mais. São Bento trabalha onde nossa palavra já não chega. A sétima proteção é vitória em batalhas jurídicas e causas humanas consideradas impossíveis. Padre Pio dizia que São Bento sabia o que era ser caluniado, mal interpretado, perseguido injustamente. Ao longo da vida, enfrentou intrigas, acusações, tentativas de o derrubarem dentro da própria obra. Mesmo assim, a verdade sempre prevaleceu. Por isso, ele ajuda de modo especial em situações legais, processos, causas que parecem completamente perdidas aos olhos humanos. Ele relatava o caso de um homem acusado injustamente de um crime grave. Tudo jogava contra ele, testemunhos confusos, provas mal interpretadas, boatos. Os advogados eram pessimistas, a família já se preparava para a condenação. Em desespero, o homem recorreu a Padre Pio. O santo capuchinho deu-lhe uma medalha de São Bento e disse apenas: durante todo o julgamento, mantenha esta medalha na mão, escondida. Não solte. E repita mentalmente: São Bento, intercede por mim. Jesus, mostra a verdade. Durante as audiências, enquanto o juiz falava, enquanto as testemunhas eram ouvidas, aquele homem apertava a medalha como se agarrasse a última tábua no meio do naufrágio. Parecia tudo perdido, até que, de repente, no último dia, surgiram fatos novos, uma testemunha-chave apareceu, documentos esquecidos foram encontrados. A verdade veio à tona, e ele foi absolvido. Mais tarde, contava que, em vários momentos, sentia a medalha queimar na mão, como se alguém lutasse por ele no invisível. Não significa que Deus sempre vai resolver tudo do jeito que nós queremos. Mas significa que, quando você se coloca sob a proteção de São Bento, pedindo justiça em situações honestas, você não enfrenta o tribunal sozinho. Há uma intercessão concreta, uma luz que pode abrir caminhos onde parecia não haver saída. Perceba como essas 4 proteções, libertação de vícios, discernimento espiritual, conversão de familiares e vitória em causas impossíveis, tocam exatamente nos pontos onde mais nos sentimos impotentes. É como se Deus dissesse, por meio dessa devoção: onde as tuas forças acabam, começa o meu auxílio, e eu envio amigos do céu para te ajudar. Agora, uma coisa muito importante: muitas pessoas que chegam até esse tipo de conteúdo assistem, gostam, se emocionam, mas não estão inscritas no canal. E aí, quando mais precisam ouvir algo assim de novo, simplesmente não recebem o aviso, o vídeo não aparece, a fé vai esfriando, a proteção vai sendo esquecida. Então, se você ainda não conferiu isso, dá uma olhada se realmente está inscrito, ativa o sininho de notificações, se essa mensagem está fazendo sentido para você, compartilhe com alguém da sua família ou do seu grupo de oração. Às vezes, é justamente essa luz que a pessoa estava pedindo a Deus e não sabia onde encontrar. Então vamos seguir. Até aqui nós falamos das 7 proteções desta vida que, segundo a tradição ligada a Padre Pio, cercam quem usa a medalha de São Bento com fé. Agora nós entramos na parte mais séria, mais decisiva de todas, as 3 garantias ligadas à eternidade. Porque, no fim das contas, não adianta nada estar protegido só aqui se a alma não estiver protegida para o depois. E é exatamente aí que essa devoção se torna ainda mais profunda. A primeira grande promessa que se atribui à intercessão de São Bento para quem recorre a ele com a medalha é assistência na hora da morte. Padre Pio comentava que o momento da morte é o instante de maior combate espiritual da vida inteira. É como se todas as lutas, tentações e acusações se concentrassem em poucos segundos. Muitos santos viam, em visão, o demônio tentando, no último momento, empurrar a alma para o desespero, para a falta de confiança na misericórdia de Deus. E é justamente ali que São Bento promete estar ao lado de quem o amou e invocou em vida. Imagina, no momento em que o medo tenta tomar conta, em que o inimigo tenta lembrar todos os pecados para te fazer pensar não tem mais jeito, um amigo do céu se aproxima, segura tua mão e sussurra ao teu coração: confia em Jesus, não cedas ao desespero, olha para a cruz. É isso o que está por trás dessa promessa. Não é um passe livre, mas uma presença fiel na hora mais frágil, para que você não morra olhando para o inferno, mas olhando para a misericórdia.
Muitas histórias contam de pessoas simples, devotas de São Bento, que morreram com uma paz impressionante. Gente que passou a vida lutando, caindo e levantando, mas que chegava ao fim com a medalha na mão, o crucifixo junto do peito e um sorriso sereno nos lábios. Os familiares testemunham, parecia que alguém estava ali, acolhendo aquela alma. A fé lê esses sinais como uma concretização do que São Bento prometeu: eu não abandono meus devotos na hora crítica. Por isso, usar a medalha não é só sobre hoje, é sobre o dia em que a gente disser o último sim a Deus. A segunda garantia ligada a essa devoção é um auxílio especial na purificação da alma após a morte. A Igreja ensina que existe um caminho de purificação para as almas que morrem em amizade com Deus, mas ainda marcadas por imperfeições e consequências do pecado. É o que chamamos de purgatório. Não é condenação, é misericórdia, é Deus preparando a alma para entrar no céu sem nenhuma sombra. Muitos santos, incluindo o Padre Pio, falavam com frequência sobre almas que pediam oração, sobre a importância de oferecer sacrifícios por elas, sobre a caridade de rezar pelos que já partiram. Na tradição espiritual ligada a São Bento, há a convicção de que ele tem um carinho especial pelas almas do purgatório, sobretudo pelos que confiaram na medalha durante a vida. Como se ele dissesse: eu te ajudei a lutar lá embaixo, agora vou interceder para que essa fase de purificação não seja desmedida. Não significa pular o processo, mas receber conforto, encurtar o tempo de purificação, ter um amigo insistindo por você diante de Deus. Padre Pio falava de forma muito simples: o devoto de São Bento não está sozinho nem aqui, nem do outro lado. Quando você reza pelas almas com a medalha na mão, quando oferece uma missa, uma comunhão, uma pequena penitência, pedindo: São Bento, cuida das almas do purgatório, especialmente dos que foram teus devotos, existe uma troca de amor acontecendo. Um dia, quando for a sua vez de atravessar esse caminho, as mesmas almas por quem você rezou, e o próprio São Bento, vão interceder por você. É uma corrente de misericórdia que não se quebra. E a terceira garantia, que Padre Pio chamava de a mais delicada e poderosa, é uma promessa muito consoladora. São Bento se compromete a lutar pela salvação eterna daqueles que o invocam com sinceridade, usam com fé a medalha, permanecem na amizade com Deus, frequentam os sacramentos e não brincam com o pecado. Não é salvação automática. Não é faça o que quiser que no fim dá tudo certo. Não. É outra coisa. É a certeza de que você não caminha sozinho e de que, se você fizer a sua parte, lutando, confessando, recomeçando, buscando viver em graça, ele fará parte dele como defensor da tua alma. Padre Pio explicava isso quase como um pacto espiritual. Você escolhe viver com a cruz de Cristo no peito, com a medalha de São Bento como lembrança constante de que a vida é batalha, e São Bento assume o compromisso de não te largar nessa luta até o fim. É por isso que muitos devotos renovam essa consagração. São Bento, eu me confio à tua proteção e à tua intercessão. Ajuda-me a não abandonar a graça, a não vender minha alma por nada neste mundo. Quem leva isso a sério passa a enxergar os momentos de tentação e fraqueza de outra forma. Se eu cair, eu machuco quem me ama, inclusive os amigos do céu que lutam por mim. Isso o fortalece. Depois de entender essas três promessas, presença na hora da morte, ajuda na purificação, compromisso pela tua salvação, fica claro porque tanta gente diz: eu não tiro mais essa medalha do peito. Mas para que tudo isso faça sentido, é preciso aprender a usar esse sacramental de modo correto e consciente, e não como um enfeite ou um amuleto qualquer. Primeiro ponto: a medalha precisa ser benta. Sem bênção, ela é só um pedaço de metal. Com bênção, ela se torna um canal de graça, um sinal visível de algo invisível que Deus quer derramar sobre a sua vida. O ideal é levá-la a um sacerdote, pedir explicitamente a bênção própria da medalha de São Bento, que inclui orações de exorcismo e consagração. Se você tem uma medalha em casa que nunca foi benzida, coloque isso como prioridade. Não é frescura, é obediência àquilo que a própria Igreja ensina sobre os sacramentais. Segundo ponto: saber o que você está carregando. Na frente, normalmente vemos São Bento com a cruz em uma mão e o livro da regra na outra, lembrando fidelidade ao Evangelho e vida de oração. Em volta, as letras que fazem referência a ele como Santo Pai Bento e a cruz. No verso, a cruz central cercada por iniciais em latim que formam pequenas jaculatórias de combate espiritual, pedindo que a cruz seja tua luz, que o dragão não te guie, mandando Satanás para longe, rejeitando tudo o que ele oferece. Você não precisa decorar tudo em latim, mas é importante entender o espírito. É uma medalha construída como um não ao inferno e um sim radical à cruz de Cristo. Terceiro ponto: uso diário. O costume mais comum é usar no pescoço, próximo ao coração. Muitos devotos não tiram nem para dormir nem para o banho. Quando precisam tirar por algum motivo, recolocam o mais rápido possível. Se por qualquer razão você não puder usar no pescoço, pode carregar no bolso, na carteira, na bolsa,
desde que seja algo realmente próximo, que te acompanhe. Não é fetiche, é memória constante. Toda vez que você toca na medalha, lembra-se de quem você é e de quem está lutando por você. Padre Pio recomendava pequenos gestos diários. Ao acordar, tocar na medalha e dizer algo simples, como: São Bento, guarda-me hoje, que a cruz de Cristo seja minha luz e nenhum mal me conduza. À noite, antes de dormir, agradecer: Obrigado, Senhor, pela proteção de hoje. São Bento, vela pelo meu descanso, afasta todo ataque e pesadelo. Essa rotina vai educando a alma a viver em estado de vigilância serena. Há também gestos concretos de bênção com a medalha. Passar pelo quarto das crianças traçando discretamente o sinal da cruz, tocar a porta de entrada da casa pedindo proteção contra inveja, ódio e intrigas, aproximar a medalha do peito quando o medo aperta, quando a angústia aumenta, quando a mente fica cheia de pensamentos ruins. Em momentos de forte tentação, apertar a medalha na mão e repetir interiormente, mesmo sem as palavras exatas em latim, algo como: Afasta-te, Satanás, tu não és meu guia, eu sigo a cruz de Cristo. Isso, quando feito com fé, muda o clima espiritual. É importante também saber o que não fazer. A medalha não é talismã de sorte, não substitui confessionário, não dispensa missa, não autoriza pecado. Usar uma medalha e viver deliberadamente contra Deus é como vestir colete à prova de balas, e ao mesmo tempo, escolher morar em campo de guerra sem teto e sem muro. Você está recusando o resto da proteção. A medalha é para quem quer lutar, para quem está disposto a levantar depois da queda, não para quem usa como enfeite enquanto alimenta o mal de propósito. Se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu que Deus está te chamando a dar um passo a mais, não só achar bonito, mas decidir de verdade viver mais protegido, mais consciente, mais unido a Ele. Eu quero te convidar a deixar essa decisão registrada de um jeito muito simples. Escreve nos comentários uma frase que marque esse compromisso, algo como: Eu me coloco sob a proteção da cruz e de São Bento, ou com as tuas próprias palavras. Isso te ajuda a selar interiormente o que você ouviu e ainda inspira outras pessoas que vão ler depois. E se esse conteúdo tocou o teu coração, não guarda só para você. Manda para aquele amigo que vive dizendo: Estou apanhando espiritualmente e não sei mais o que fazer. Para aquele familiar que tem medo à noite. Para aquele católico que reza, mas não conhece a força dos sacramentais. Ah, e lembra de deixar o like, porque isso faz o próprio YouTube entender que esse tipo de mensagem precisa alcançar mais gente que está sofrendo em silêncio. Agora, para encerrar essa caminhada, eu quero que a gente faça juntos um pequeno ato de entrega. Se você puder, feche um instante os olhos e, mesmo em silêncio, repita dentro de você: Senhor Jesus, eu te agradeço pela cruz, pela tua vitória sobre todo o mal. Agradeço porque o Senhor levanta amigos do céu para nos ajudar, como São Bento e São Padre Pio. Eu coloco a minha vida, a minha família, a minha casa e a minha eternidade sob a tua proteção. Que a cruz sagrada seja sempre a minha luz. Que nenhuma promessa do mal me seduza. Que eu viva e morra em tua graça. E confia. Você não está desamparado. Você não está lutando sozinho. A partir do momento em que você compreende por que a medalha de São Bento é tão amada por almas como Padre Pio e decide usá-la com fé, um capítulo novo começa na sua história espiritual. Caminhe com essa certeza. O céu não te abandona no campo de batalha.